Oi, boa tarde, alunos. Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula, então, hoje de português, né? Vamos terminar a nossa apostila 3. E estou aguardando também os testezinhos que vocês fizeram, as atividades avaliativas, tá? Quem não entregou ainda, entregue, para eu poder corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Na página 108... Atividade 69. Treinando dígrafos, encontros consonantais e ditongos. Então vamos lá. O que são dígrafos? São duas letrinhas que têm o mesmo som, que representam um único som. Não é o mesmo som, desculpa. É um único som, tá? Então LH, né? Alho. Você não ouve o som do H. Você alhou. Então, LH é um dígrafo porque as duas letrinhas, o L e o H, apresentam um único som, tá bom? Encontros consonantais. Encontro de duas consoantes, tá? Sem ser os dígrafos, né? Encontro de duas consoantes. GR, BR, TL, DR e assim por diante. O encontro, quando encontram duas consoantes juntas, é um encontro consonantal. E ditongo? Ditongo é o encontro de duas vogais que permanecem na mesma sílaba. Mesmo você separando a palavrinha, elas vão continuar na mesma sílaba. Elas não se separam, as duas vogais. Então, aí nós temos um ditongo. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 69 diz assim, ó. Se o professor irá ditar uma série de palavras selecionadas do texto, você deverá escrevê-las no espaço destinados a elas, na tabelinha abaixo, seguindo a ordem das cores. Eu não vou ditar, porque depois eu não vou ter como corrigir. Então, eu passei aqui as palavrinhas já para vocês analisarem. Então, olha só. No quadrinho verde, problema, grande, preocupado, gravidade e prefeito. No quadrinho amarelo, correu, questão, linha, aquilo e alegríssimo. E no outro quadrinho azul, Brasília, interrompeu, pensou, depois, reunião. Muito bem. As palavrinhas estão ali já, vocês já vão copiar, né? Ver, copiar corretamente, tá? E aí vamos preencher as orações aqui abaixo com essas palavrinhas aí. Então eu vou oralmente e vocês vão copiar aí, porque você já tem as palavrinhas ali, tá bom? Letra A. Nessa coluna existe duas palavras escritas com dígrafos que se separam na divisão silábica. As palavras são correu e alegríssimo. Então preencham aí, ó. Correu e alegríssimo na letra A. Letra B. Nessa coluna existem três palavras escritas com dígrafos que não se separam na divisão silábica. As palavras são questão, linha e aquilo. Essa coluna é a amarela, tá? Então preenchem aí. Letra C. Nessa coluna, todas as palavras têm encontros vocálicos. A divisão silábica dessas palavras é... Então, a primeira palavrinha é Brasília. E a segunda é interrompeu. A terceira, pensou. Depois e reunião. Então, são 5 palavrinhas aqui, tá? Brasília, interrompeu, pensou.
dígrafo e um ditongo. A palavra é interrompeu. Ela tem um dígrafo, que é o RR, e ela tem o ditongo, que é o EU, tá bom? Aí pergunta lá, essa coluna é a azul, tá? Letra E. Nessa coluna existem duas palavras que têm encontro consonantal e encontro vocálico, mas não tem dígrafo. Então a primeira palavrinha é preocupado e a segunda palavrinha prefeito, tá bom? Letra F. Nessa coluna as palavras têm encontro consonantal, mas não tem dígrafo, nem encontro vocálico. Então, quais são as palavras? Problema, grande e gravidade. Essa coluna é a verde, tá bom? Muito bem. Exercício 70. No texto, que problema difícil, existem 4 palavrinhas escritas no diminutivo. Quais são elas? Diminutivo, quando você se refere a algo pequenininho, algo pequeno, tá? Então tá aqui, ó. As palavrinhas são turminha, direitinho, paradinha e cafezinho, tá bom? Lembrem-se que café tem acento agudo, cafezinho não tem acento, tá bom? Atividade 71. A palavra alegríssimo indica que ele está pouco alegre, alegre ou muito alegre. Uma pessoa que está alegríssima, ela está muito alegre, tá? Então marca o xizinho aí. E ela pode ser substituída por qual outra palavra? Ó, tá aqui. Felicíssima, tá bom? Então ela pode, alegríssima é uma pessoa que está muito alegre ou ela está felicíssima, tá ok? Gramática agora, verbos de ação, tá? Nós já estudamos vários verbos, né? E agora a gente vai ver os verbos que indicam ação. Pratica, onde o sujeito ele vai praticar a ação, tá? Então, cantar. Ela canta muito bem. Quer dizer, o verbo cantar, ela está praticando a ação de cantar, né? Então, vocês têm aqui alguns exemplos. Meus amigos jogam futebol. Jogam é qual verbo? É o verbo jogar. Quem está praticando essa ação? Meus amigos, tá? Então, eles estão praticando a ação de jogar. As irmãs de minha mãe tomaram chá ontem. Mesma coisa, né? Tomaram é a ação que eles estão praticando. O verbo é o verbo tomar. Quem que está praticando a ação? As irmãs de minha mãe, tá? Meus pais viajarão no Natal. Olha lá, viajarão. Lembrem-se que os verbos que terminam em ão são aqueles do futuro, tá? Sempre um futuro. Terminam sempre em ão. Ótimo. Então, meus pais viajarão no Natal. Viajarão é a ação que eles vão praticar, não é isso? Então, qual é o verbo? É o verbo viajar. Quem está praticando quem vai praticar essa ação? Meus pais, tá? Então, aí vocês têm outros exemplos também que vocês vão observar. As ações são praticadas por alguém ou por alguma coisa. Assim, meus amigos jogam bola, jogam futebol. Quem pratica a ação? Os meus amigos. A ação é o quê? É o verbo jogar, que está no presente do indicativo, né? Então,
Agora a gente vai fazer as atividades aqui embaixo, tá? Esse daí eu não passei no quadro, vou fazer oral com vocês. Responda corretamente de acordo com a frase as seguintes questões, de 72 a 76. Então vamos lá. 72. A frase é: a turminha reuniu-se. Quem pratica a ação? A turminha, né? A turminha. E qual é a ação? A ação é reunir, né? Que eles se reuniram, reuniu-se. Então a ação é reunir, tá? Sempre o verbo no infinitivo. Reunir. 73. Chechel voltou para casa preocupado. Essa é a frase. Quem praticou a ação? Chechel. Qual é a ação que ele praticou? É voltar. 74. O presidente compreendeu a gravidade da situação. Quem praticou a ação? O presidente. E qual foi a ação? Compreender. Página 110. Exercício 75. O ministro procurou o governador. Quem praticou a ação? O ministro. Qual foi a ação? Procurar. 76. O deputado estadual ligou para um deputado federal. Então, olha só, quem praticou a ação de ligar? O deputado estadual. E qual foi a ação? Ligar, tá bom? Então, essas atividades aqui, da 72 a 76. Agora, para a questão 77, vocês tinham que seguir o exemplo que eles deram aqui nesse quadrinho amarelo, né? Ou laranja. Vamos lá, começando aqui, ó. Esse eu passei aqui no quadro 77, letra A. Um padrinho de chapéu preto e uma madrinha de mangas compridas declararam ao padre. Muito bem, então vamos lá. Ação, tá aqui, ó. Ação, eles declaram, que é o verbo declarar. E ele está em que pessoa? Ele está na terceira pessoa do plural, porque eles declaram, eles. Então, eles é terceira pessoa do plural. E em que tempo está esse verbo? No pretérito perfeito do indicativo, tá bom? Quem praticou a ação? Tá aqui, ó. Padrinho e madrinha, eles que praticaram a ação. A ação é dirigida a quem? Ao padre, tá bom? Então é só vocês completarem aí. Letra B, tá aqui. Os homens compraram a passagem e viajaram. Os homens compraram. Então, eles vão comprar? Não, eles já compraram, né? A passagem e viajaram, já viajaram também. Então, vamos lá. Ação 1. O que eles fizeram? Compraram, que é o verbo comprar. Esse verbo está em que pessoa? Na terceira pessoa do plural, porque eles compraram. Então, eles é terceira pessoa do plural, tá aqui. E esse verbo está em que tempo? No pretérito perfeito do indicativo, tá? Ação 2. Eles também fizeram o que? Eles compraram e viajaram. Então, viajaram é o verbo viajar, que é a ação que eles praticaram, né? Viajaram é o verbo viajar. Estavam em que pessoa? Também na terceira pessoa do plural, né? Eles viajaram. Então, terceira pessoa do plural
e também está no tempo, no pretérito perfeito do indicativo, né? Coisa que eles já fizeram, passado, tá bom? Quem praticou a ação 1? Quem comprou? Os homens. E quem viajou? Os homens também, tá? Então é só vocês completarem aí. 78. Relacione as frases seguintes com um dos tempos verbais. Não se esqueça de grifar os verbos. Então vocês têm que passar um tracinho aí embaixo de cada verbo, em cada oração, tá? Então, quando o verbo estiver no presente, você vai colocar lá no quadrinho letra A. Quando o verbo estiver no pretérito, que é o mesmo que passado, você vai colocar letra B. Quando ele estiver no futuro, letra C. Então vamos lá, na primeira frase. Por isso, se a gente se aplica à leitura ou escuta com atenção. Quais são os verbos que vocês vão grifar? Aplica, escuta. Passa tracinho nesses dois verbos. Esses verbos estão no presente, pretérito ou futuro. Por isso, se a gente se aplica, está falando do momento. Então, é presente. Então, lá no quadrinho, você vai colocar letra A. Segunda frase. Mas quando a gente veio à Terra com determinada missão. Qual é o verbo aqui? Veio, que é o verbo vir. Então passa um tracinho aí embaixo do veio, tá? Esse veio, quando a gente veio, passado. Então letra B no quadrinho aí, letra B. As ideias pré-fabricadas que os outros manejam tão bem. O verbo aí é manejam, tá? Manejam aí está no presente. Então, letra A. Com o garotinho, a quem chamaram Tisto. Então, o verbo aí é o verbo chamaram. E letra B, ele está no pretérito. Ninguém achará no calendário algum santo com o nome Tisto. Então, achará é o verbo. Passa o tracinho embaixo. Achará é futuro. Então, letra C. Ok? Muito bem. Página 111. Exercício 79, esse está aqui no quadro também, porque tem bastante coisa para vocês copiarem, tá? Ele pede para a gente nomear, tá? O que cada uma dessas palavrinhas indica na oração. Então, na oração, letra A. Nós lhe causamos surpresas. Então, nós vamos ter que indicar o que cada uma dessas palavrinhas, elas, qual é a indicação dela na oração, tá bom? Então a gente vai ver o que cada uma delas, qual a função de cada uma dessas palavrinhas, tá bom? Então, nós tá aqui, ó, nós é a primeira pessoa do plural, né? Eu, tu, ele ou ela são as três pessoas do singular. Nós, vós, eles ou elas, terceira pessoa primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, como aqui tá nós, é a primeira pessoa do plural. Lhe, o lhe é um pronome oblíquo e ele faz parte da terceira pessoa do singular. Lhe. Causamos é o verbo causar, ele está na primeira pessoa do plural e ele está no tempo presente do indicativo. Surpresas. O que é surpresas? Surpresas é
é um substantivo comum, simples, é uma palavrinha que está no feminino, tá? E plural, surpresas. Se eu for colocar, por exemplo, um pronome indefinido, vão ser as surpresas. Então, eu já sei que ele é feminino, por isso, tá? Então, substantivo comum, simples, feminino e plural, ok? Letra B. Os homens grandes darão um nome ao menino. Então, vamos lá, cada um deles, vamos detalhar aqui, ó. O que são os? Os, artigo definido, masculino, plural, tá? Os é um artigo definido, masculino, plural. Homens, que homens? Homens é substantivo comum, simples, masculino, plural. Grandes, grandes, eu estou dando uma qualidade, né? Então ele é o quê? Ele é um adjetivo, adjetivo simples, masculino, plural, tá? Aí eu coloquei aqui nesse cantinho para continuar, ó. Darão, darão é o verbo dar. Ele está na terceira pessoa do plural e no futuro do indicativo, tá? Um é artigo indefinido, masculino, singular. Nome. Nome é um substantivo comum, simples, masculino e singular, tá? E por último, menino, né? Menino é um substantivo comum, simples, masculino e está no singular, certo? Então, fechamos essa parte aqui também. Vocês têm aqui agora a lenda do Irapuru, que é um textinho, são atividades adicionais, geralmente são atividades de tudo aquilo que a gente já viu, né? Aí eu gostaria que vocês lessem aí a lenda do Irapuru, tá? Para responder a página 112, 113 e 114. Número 1 aí, explique por que o texto é classificado como lenda. Então vamos lá. Lenda é uma narrativa fantasiosa, geralmente transmitida de geração a geração, de forma oral, com aspectos da imaginação. A gente vê muitas lendas, principalmente indígenas, onde eles passam de geração a geração. Eles contam os mais antigos, né, os mais idosos, as pessoas mais idosas da tribo, eles sentam com as crianças e contam histórias que geralmente são histórias imaginativas, né, que eles criam, tá? Pegando coisas da natureza, animais, e aí eles inventam, criam, né? São histórias imaginárias. Então, escrevam aí. 2. Destaque do texto um substantivo. Letra A, epiceno. Lembra, epiceno só pode ser animal. Então, letra A, pássaro de canto melodioso. Letra B, comum de dois, quer dizer que serve para os dois gêneros, masculino e feminino, pretendentes, tá? Número 3, o autor distingue duas características do Irapuru, cite-as. Número 1, coloquem aí, pássaro de canto melodioso. E 2, depois de morto, torna-se talismã. Tá bom? Tem mais algumas atividades, mas aí a gente deixa para a próxima aula. Tchau!